ela saiu mais do espaço privado, foi para o espaço público, né? Ela está em número maior na universidade, está no mercado de trabalho, mas ainda outras atividades relacionadas ao mundo privado não foram equanimemente também distribuídas. Então você acaba tendo uma sobrecarga muito grande em cima dessas mulheres que produzem adoecimentos, que produzem descontentamentos muito grandes. Sim, nesse momento de pandemia ficou muito evidente sobre o trabalho não remunerado, que é o trabalho de cuidado, que durante anos, séculos é atribuído às mulheres. E o trabalho de cuidado seria o quê? Cuidar dos pais, cuidar dos idosos, cuidar da casa. Então, muitas vezes a mulher veio para um home office e aí ela acumulou uma tripla jornada, porque ela tem que cuidar tudo dentro de casa. É o trabalho de cuidado também no setor da saúde. A maioria das enfermeiras hoje, por exemplo, são mulheres. E isso também tem uma ligação com uma questão racial, porque a maioria das enfermeiras são mulheres e mulheres negras. A maioria das mulheres que perderam postos de trabalho são mulheres negras. A maioria das mulheres que ganham muito menos, às vezes até em relação a mulheres brancas, são as mulheres negras. Acaba não conseguindo ser tão produtiva e dar conta de toda essa sobrecarga no espaço doméstico e no espaço de trabalho. Então, acaba acontecendo que quando cai essa produtividade, é um sistema muito perverso de violência, porque a gente está lidando com uma necropolítica e também estamos lidando com um momento que a saúde mental dessas mulheres está muito abalada. Então, quando elas precisam, na verdade, ser acolhidas e apoiadas, é o momento que elas perdem o emprego e aí é mais um fator muito dramático na vida dessas mulheres. As mulheres, por si só, né, antes da pandemia mesmo, já sofriam várias questões na hora de entrar no mercado de trabalho. Uma mulher que tem filhos, muito difícil de conseguir emprego, e quando está concorrendo com um homem, provavelmente é esse homem que vai conseguir o emprego, né? Porque não interfere se ele tem filhos ou não, mas para a mulher acaba interferindo. Um tempo atrás nós falamos sobre as desigualdades com relação ao salário das mulheres em Juiz de Fora, né? Sendo as mulheres negras aquelas que ganham os mais baixos salários. Muito evidente o quanto que a gente debater a mulher dentro do mercado de trabalho também é debater uma sociedade que atribui muitas vezes à mulher trabalhos que não são remunerados, mas de alguma forma geram lucro também. Porque a partir do momento que a mulher está cuidando, está alimentando dos filhos, logo aqueles filhos no futuro vão ser força de trabalho dentro do mercado. As mulheres não têm tempo para fazer sua própria luta, sabe? Isso, olha que coisa ruim, assim, absurda. As mulheres não têm tempo para fazer sua própria luta. Muitas delas têm filhos, aí fazem jornada dupla, fazem jornada tripla. Aí como que elas vão se organizar no coletivo? Então, assim, cada uma contribui da forma que dá. Algumas só conseguem participar das reuniões online, outras preferem ir só nos grupos de estudo, outras querem ir para a rua fazer as ações e tal, cada uma com a sua especificidade. Um processo muito grande na dimensão socioeconômica de empobrecimento e de uma vulnerabilização que não incide apenas nessa mulher, mas que incide na família, porque muitas delas são responsáveis não só pelos filhos, mas pelos avós. Existe uma rede ali que aquela mulher trabalhadora sustenta, e outras por quê? Exatamente porque a gente já está há quase um ano de pandemia. Então toda essa pressão e toda essa violência durante esses meses também acaba tendo um impacto na saúde dessa mulher. Em relação ao trabalho, antes mesmo da pandemia, a mulher se encontrava em várias situações, né? Como, por exemplo, a questão de ter filhos, e muitas vezes isso ser decisivo para entrar ou não em emprego. Quando para o homem, quando ter filho ou não, não é um critério de inserção em algum emprego, em alguma profissão. Então, isso antes da pandemia já era muito presente. As mulheres ainda ganham menos que os homens. Da alimentação, da limpeza, do cuidado, do acompanhamento das crianças acabam ficando em cima das mulheres e sobrecarregando elas. E com relação às mulheres negras, uma sobrecarga dupla e tripla. Porque além delas serem cuidadoras, enfermeiras, empregadas domésticas, professoras, né, em outros espaços, elas cuidam de outras pessoas na pandemia e quando chegam em casa tem que também cuidar dos seus e cuidar da sua família. Então a gente está vivendo hoje um sofrimento e uma violência psíquica, emocional, psicológica dessa sobrecarga. A gente fala de uma população que quando não é expulsa da escola, sofre tanta violência na escola por ser diferente, que evade. E por não ter acesso ao apoio familiar, cai aonde?
na prostituição, né? Quando eu falo da prostituição, eu gosto de tirar esse viés da falsa noção de moral. Eu acredito na autonomia corporal das pessoas. As pessoas fazem com os corpos o que elas quiserem, desde que não prejudique ninguém. Só que a prostituição não pode ser a única e exclusiva forma da pessoa sobreviver. Eu pesquiso a cultura do estupro e a responsabilização da vítima. E dados que eu fui levantando, temos dados recentes que no Brasil cerca de 70% dos brasileiros acreditam que a mulher tem, sim, uma parcela de culpa no abuso, no estupro. E outra coisa muito grave é que a gente não debate, por exemplo, um estupro matrimonial. Então, dentro de um relacionamento, às vezes ocorrem situações que são abusos sexuais e a gente não leva essa informação adiante, não leva para as pessoas que isso também é crime, o que prejudica muitas vezes as denúncias. A gente sabe que relacionamentos abusivos, violência doméstica está presente, né, na nossa sociedade e que a gente não tem muitos casos de referência para acolher essas mulheres, né? Era algo que era para o Estado estar oferecendo, mas como isso não acontece, o Olga organizou, né, algumas ocupações urbanas que hoje acolhem mulheres vítimas de violência doméstica, que estão passando por alguma situação em casa e que precisam dessa saída, né, que às vezes tem alguma dependência ali daquele lar e a gente acaba, né, tendo essa casa. Em BH a gente tem a casa de referência Tina Martins, que é responsável por estar acolhendo essas mulheres. Que vive num país que dissemina uma cultura de ódio contra a população LGBTQI+. Enquanto as travestis e transexuais ainda é maior ainda por causa da questão do gênero, né? Da não identificação com o gênero designado ao nascimento. Então as famílias tendem a não aceitar mais, né? Durante a pandemia, a violência contra a mulher no ambiente doméstico aumentou em 50%. A gente percebe que por conta das desigualdades e das normatividades de gênero da sociedade brasileira, essa pandemia sobrecarregou as mulheres de uma forma geral e especialmente as mulheres negras, que são aquelas que estão na linha de frente, né? Porque se a gente pensar a pirâmide social, né, nesse topo, esse homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e a mulher negra, acaba sendo que elas são as cuidadoras, são aquelas que estão na frente de atividades que acabaram não tendo como parar de trabalhar. A gente é um movimento social, a gente trabalha muito mais nessa questão da conscientização política, mas obviamente que chegam para nós todos os dias, quase toda semana, mulheres que estão sofrendo abusos, que sofreram, mulheres que precisam de ajuda de alguma forma. E é claro, a gente dá um jeito de ajudar, porque nós estamos ali para isso também. A Lei Maria da Penha ela avançou bastante, não só enquanto lei, mas quanto os avanços que a gente foi conquistando desde que ela foi sancionada. A gente hoje tem a Lei do Feminicídio, que é recente, porque é de 2015, mas hoje a gente já consegue calcular dados, fazer um recorte com crimes que são crimes de gênero. Muita gente ainda acaba considerando a população trans e travesti, né, ainda mais à margem da sociedade, que somos perigosas, que andamos com navalha na bolsa, que somos barraqueiras, escandalosas, que somos motivo de vergonha para a família, que usamos droga, que somos seres que não merecemos respeito. E não percebem que a maioria das pessoas que estão na pista, né, que estão ali na calada da noite, nas BRs, nas zonas periféricas da cidade, vendendo seu corpo para sobreviver, elas estão ali não por escolha, mas porque a sociedade jogou elas ali. Porque o discurso de ódio que a gente aprende desde o início, desde cedo, né, joga essa pessoa nessa condição. Essas mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica, né, não precisam fazer parte do Olga Benário, mas a gente coloca sempre a importância de se organizar, né? Porque a partir do momento que a gente se organiza dentro de um movimento, a gente não passa por aquilo sozinha e juntas a gente é muito mais forte, né? A gente consegue estar traçando ideias, estar pensando em como resolver os problemas juntos e a gente sabe que nem sempre é fácil estar denunciando, né? Todo mundo fala, vamos denunciar e realmente vamos denunciar, mas nem sempre é fácil e quando você está organizado, a gente consegue traçar isso mais fácil, ter um diálogo, pensar juntas. A gente hoje, por exemplo, na cidade ainda precisa avançar muito em questão de um debate de uma casa-abrigo.
Porque não adianta eu ficar defendendo que uma mulher tem que fazer denúncia, que ela tem que ir lá na delegacia, se ela não consegue se sustentar, se ela não consegue ter um local para morar, e aí ela depende financeiramente do seu agressor. Então, se eu não tenho uma casa-abrigo para oferecer um atendimento a essa mulher, eu também não posso cobrar que às vezes ela vai lá e vai voltar para casa do agressor. Se a gente fala de um país que mais mata LGBTQI+, no mundo, e mais ainda trans e travestis, por causa da questão da vulnerabilidade, né, e da falta de emprego, eu estou num lugar de privilégio. Num lugar de privilégio porque eu estou trabalhando numa casa de cultura, perto da minha casa, e que me acolheu sabendo que eu era uma mulher trans. Infelizmente, a sociedade ainda associa o feminino e o masculino à genitália. Se uma mulher trans não passou pela cirurgia, não tem o nome retificado, para a sociedade e para as instituições, ela não é uma mulher. Então ela não se encaixa na Lei Maria da Penha. Então ela pode apanhar do pai, porque aí é legitimado pelo discurso de ódio. E ela acaba não conseguindo ser tão produtiva e dar conta de toda essa sobrecarga no espaço doméstico e no espaço de trabalho. Então, quando elas precisam, na verdade, ser acolhidas e apoiadas, é o momento que elas perdem o emprego, e aí é mais um fator muito dramático na vida dessas mulheres. Existe uma dimensão que não é a Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais ou Brasil. Existe um momento em que as universidades do mundo todo e os institutos de pesquisa têm apontado que a partir do momento que essas mulheres começam a ocupar espaços de pesquisa, espaços de decisão e poder dentro desses ambientes que têm relações de poder e relações hierárquicas, o fato da identidade, né, delas serem do gênero, serem mulheres, produz uma violência que vai, de uma certa forma, impactar a carreira e a vida delas e produzir adoecimentos que perduram, assim, o processo de toda a vida. Ninguém é obrigado a aceitar a gente, mas o respeito é fundamental numa sociedade, né? Se você não respeitar o diferente, como que a gente vai conviver em sociedade? Somos seres plurais. Temos corpos diferentes, pensamentos diferentes, ideologias diferentes, criações diferentes, culturas diferentes. Se não tiver um mínimo de respeito, como que a gente convive?